Oi, viajante, tudo bem? Me diz aí, o que você fez hoje, hein? E nas últimas semanas? Nos últimos anos? Ah, muita pergunta, né? Mas eu imagino que você deve ter lembrado de algumas coisas que te deram alegria e outras que te trazem tristeza ou até vergonha. Acho que é assim com todo mundo. Bom, pelo menos comigo é. Será que com a nossa convidada de hoje também é assim? Oi, Jo, confere essa informação? Oi, Leila. Sim, tenho lembranças de vários tipos. E acho mesmo que é assim com todo mundo, mesmo que as histórias de vida sejam tão diferentes. Fizemos coisas divertidas, vencemos desafios, perdemos, acertamos, erramos, magoamos algumas pessoas, fizemos outras felizes. É uma coleção de memórias como um álbum de fotografia. Só que normalmente no álbum, deixamos de fora as coisas que nos envergonham ou entristecem. Na vida não dá pra fazer isso. O que fizemos está feito. Verdade. E parece uma verdade implacável, né? Talvez seja assustadora para você, viajante, mesmo que ainda não tenha vivido tanto tempo assim. Pode ser que algumas das coisas que você fez te deixem com tanta vergonha que você nem consegue contar para os seus pais e morre de medo que eles descubram. E pense que você é um caso perdido, então melhor nem tentar. Ou o contrário, que você acha que fez tantas coisas tão boas que as coisinhas, entre aspas, que fez de errado não contam tanto. Talvez você olhe para os outros com superioridade e pense, nossa, como eu sou melhor que a maioria deles. Essas duas coisas são bem comuns, mas a Bíblia encontra mentiras em cada uma delas. Hoje estamos aqui para responder: somos o que fizemos? Estamos presos às más escolhas do passado? O que fizemos de bom compensa o que fizemos de ruim? Fica aí, viajante, vamos tentar entender, através da palavra de Deus, se, afinal de contas, quem vive de passado é só museu mesmo. Eu convidei a de hoje porque temos histórias bem diferentes. Confiei em Cristo para a salvação já adulta, com 22 anos. Fiz muitas coisas que me envergonham. Olhando para trás, sei que influenciei pessoas para fazer coisas erradas e magoei muitas outras. Até que entendi o peso do meu pecado contra Deus Santo e a minha insuficiência para viver por minha conta. Me arrependi, confiei na morte e ressurreição de Jesus, pagando o preço pelo meu pecado e vencendo a morte. Sei que essa mudança foi Deus que operou no meu coração por escolha dele, e sou tão grata por isso que eu nem consigo dizer. Já eu nasci em um lar cristão, sou filha de pastor. Desde muito cedo conheci as histórias da Bíblia, o Evangelho, e fui ensinada que por causa do meu pecado estava afastada de Deus, e que eu precisava confiar em Jesus como meu Senhor e Salvador e receber o seu perdão, e da ajuda dele para transformar o meu coração. Lembro como se fosse ontem o dia que confiei em Cristo para a salvação, com 5 anos. Foi em um domingo à noite, após o culto. Eu estava pensando na história que a tia do culto infantil tinha contado, e orei para Jesus perdoar o meu pecado e morar no meu coração. Lógico que com aquela idade eu não entendia muitas coisas que quando fui crescendo entendi sobre Deus. Mas desde cedo, Deus me deu a fé de que a palavra de Deus era verdade, o arrependimento do meu pecado e a certeza da salvação em Jesus. Olha, mesmo tendo histórias tão diferentes, vocês devem ter percebido, viajantes, coisas em comum. Ter contato com o Evangelho desde cedo é um grande privilégio e protege de muita coisa. Mas tanto na minha vida quanto na da Joe, sem o arrependimento pelos nossos pecados, não haveria uma conversão verdadeira a Cristo. Sem uma tristeza profunda pela ofensa dos nossos pecados a Deus, não entendemos de verdade o quanto precisamos de Jesus, mesmo que os tipos e a quantidade de pecados variem de uma pessoa para outra. Outra verdade da Bíblia, que vale tanto para mim quanto para você, Lima, é a seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Isso é obra de Deus, tem a ver com quem Ele é, não com quem somos. O perdão e a justificação estão disponíveis através da fé na pessoa e obra de Cristo. E é a escolha soberana do Senhor quem Ele vai presentear com o dom do arrependimento e da fé no Evangelho. Exatamente, Joe. E o que a gente se torna através de Cristo é verdade para nós e para você, viajante que já confiou em Jesus como Salvador. Só para citar algumas coisas dessa lista, somos perdoados, filhos e herdeiros de Deus, libertos da escravidão do pecado, templos do Espírito Santo, capazes de entender as coisas de Deus e por aí vai. Fica aí, viajante, vamos ver que águas passadas até movem moinhos, só que não tem o poder de nos arrastar de um lado para o outro, não.
personagens na ficção que fazem coisas ruins e depois passam a vida tentando fazer o que é certo para se redimir. Consigo pensar na Viúva Negra, por exemplo. O Hulk, quando esmagava o que não devia. O Loki, que depois de aprontar muito, morre tentando fazer o que é certo. O Darth Vader também tentou meio que compensar toda a sua maldade. No arrependimento cristão, acontece diferente. Não lutamos para fazer o que é certo para tentar compensar e receber o perdão. Entendemos que de nenhum jeito seríamos merecedores, mas nos arrependemos, recebemos o perdão porque confiamos no Evangelho e por entender o tamanho do sacrifício de Cristo, buscamos obedecer e confiar em Deus cada dia mais, com a ajuda de seu Espírito que passa a viver em nós. A Bíblia nos dá vários exemplos disso. Podemos ver Pedro, que depois de andar com Jesus o negou 3 vezes, mas se tornou um dos principais líderes da igreja e ofereceu a própria vida pela causa de Cristo, sendo perseguido e depois morto por ela. E também Paulo, que apareceu várias vezes aqui na estação, né? Como o Poscher lembra no folheto que a gente vai deixar indicado aqui na descrição, Paulo pensava que Jesus não era mais que um impostor, um blasfemador e que todos os que o seguiam eram inimigos de Deus e dignos de morte. Paulo, inclusive, perseguiu muitos seguidores de Cristo até que teve um encontro verdadeiro com ele e se rendeu. Então, Paulo entendeu que Cristo era o Filho de Deus, o Messias prometido e o Salvador do mundo. Ele descobriu que não havia nada de bom nele mesmo e que a salvação era um dom de Deus. Se arrependeu e imediatamente começou a proclamar que Jesus era Filho de Deus. Fez isso muito fielmente e com muita coragem. Como Pedro, foi perseguido pelo nome de Jesus e morto por pregar o Evangelho. Paulo foi completamente transformado por Deus, e o Senhor trabalha sem cansar na transformação de cada cristão à imagem de Jesus, o que quer que tenha feito em seu passado. Também promete que vai terminar essa transformação e um dia estaremos na glória com Ele e perfeitos, mesmo que isso não aconteça nessa vida. Você já viu aqueles vídeos satisfatórios do YouTube de restauração de coisas antigas? Olha, recomendo ir com calma porque é meio viciante para algumas pessoas. Eles sempre são meio acelerados e tem vários cortes porque é um processo lento e demorado. Cada objeto precisa de um trabalho delicado, cuidadoso, paciente com a ferramenta certa. É mais ou menos assim que Deus trabalha na vida de cada um dos seus filhos. Com toda dedicação e cuidado, Ele faz exatamente o que a gente precisa para ser restaurado e ficar perfeito. Essa transformação reflete a glória e o poder de Deus manifestado nas nossas vidas. Não é maravilhoso? Isso não significa que não tem consequências para as coisas que a gente faz, que o que a gente viveu não faz diferença ou que a gente nunca mais vai pecar. Fica aí, viajante, o passado até pode nos ensinar algumas coisas, mas é Jesus que é o nosso mestre. Viajante, devemos viver o Evangelho de maneira completa. Isso inclui, ao mesmo tempo e para todos, o arrependimento e tristeza verdadeiros pelo pecado e descanso na obra redentora de Cristo na cruz e nas promessas de Deus para os seus filhos. Sabe aquele perdoo, mas não esqueçam? Não é esse perdão. Ele não tem nenhuma falha de memória, mas decide em Cristo nos enxergar como limpos e não nos tratar segundo aquilo que fizemos. É uma verdade difícil de entender, porque somos muito tentados pela amargura e a vontade de dar o troco. O perdão de Deus é perfeito, e não só devemos desfrutar e confiar nele, como também buscar imitar e praticar. Se você já confiou em Cristo para a salvação e desconfia do perdão completo de Deus, está desconfiando do próprio Deus e do que Ele diz na sua palavra. Isso é como anular a suficiência do que Cristo fez e da salvação somente pela fé. Já olhar para o passado com uma gratidão enorme por Deus ter te salvado apesar de quem você era e do que fez, é a resposta adequada. E também usar isso para mostrar o poder de transformação e a misericórdia de Deus, dando glórias a Ele e levando essa esperança a outros pecadores como nós. Agora, nossos pecados têm consequências, e algumas delas vão continuar depois da salvação. Só que quando a gente realmente se arrepende, pede a ajuda de Deus e enfrenta essas consequências com paciência. Um exemplo: se mentimos e perdemos a confiança dos nossos pais, faz parte perder privilégios até demonstrar que somos dignos de confiança. E é bom testemunho fazer o que estiver ao nosso alcance para que, na medida do possível, a gente repare o que fez contra as outras pessoas. Mas é errado viver como se a salvação precisasse de alguma coisa além da cruz de Cristo.
Também é errado viver como se tivéssemos merecido a salvação porque vivemos direitinho em comparação aos outros, olhando para eles com superioridade. Ou baixar a guarda para aquilo que a Bíblia diz que é pecado, como se tivéssemos crédito com Deus. Também procurar tratar só os pecados que acabam chamando a atenção dos outros sem tratar aqueles que só a gente sabe. Temos que lembrar que a Bíblia nos diz que Deus ama o humilde e aquele que sabe que precisa desesperadamente dele. Resumindo, viajante, se você confiou em Cristo, as coisas que você fez continuam fazendo parte da sua história e do seu caminho até Jesus. Mas elas não precisam te definir, porque Deus te perdoou, te fez filho amado, em quem Ele trabalha dia e noite para ficar cada vez mais parecido com Cristo. É nisso que está sua identidade, como a gente tem visto em cada um dos episódios dessa série. O que quer que tenha feito, agora você tem poder para vencer o pecado em cada situação que se apresenta na sua vida. A gente queria poder dizer que nunca mais vai pecar, só que isso não é verdade. Mas o cristão verdadeiro não se entrega ao pecado como estilo de vida, e cada dia mais perde o interesse em imitar o mundo e ganhar sua aprovação. Devemos continuar fielmente uma vida de arrependimento que promove mudança verdadeira e confissão de pecados. Também precisa fazer parte dessa nova vida, conhecer cada dia mais e melhor a vontade de Deus revelada na Bíblia, o relacionamento com o Senhor em oração e a comunhão e serviço com outros irmãos em uma igreja bíblica. Muito bom te ter aqui, Joe. E já vimos que nossa identidade não se limita ao que fizemos e nem ao que vamos fazer. Mas o que dizer daquilo que esperam que a gente faça, ou seja? No próximo episódio vamos conversar se somos o que esperam de nós. Até a próxima parada. Não vou perder. Obrigado pelo convite, Leila. Tchau, viajante!